Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o semeador da palavra do reino, ministro do Novo Testamento, cooperador de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los no Evangelho, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange à Escritura que as rege, uma vez que Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora muitas vezes e de muitas maneiras falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala pelo Filho amado, Jesus Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos santos apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, seus apóstolos. Amém? Neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança e sua escritura ter sido anulada, porque os santos apóstolos, demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura. Graças a Deus. Caro espectador, é no livro de Atos dos Apóstolos, livro sagrado da nova aliança, onde é possível conferir as ações dos apóstolos, demais obreiros e do povo. Entre tais ações se inclui a ação de pregar. Lá é possível conferir e examinar as pregações apostólicas. E é isso que temos visto nos últimos vídeos. Temos examinado pregação após pregação, para entender, compreender por que os santos apóstolos citaram textos da anterior escritura, apesar de aquela aliança, da qual aquela escritura pertencia, ter sido anulada. De antemão eu te advirto, caro espectador, que para entendermos por que eles fizeram isso, antes convém reparar para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. Para quem? Para judeus ou para gentios convertidos ao judaísmo, confiantes na lei, ora chamados prosélitos, ora chamados piedosos ou tementes.
pessoas que, apesar de gentias, estavam e frequentavam a sinagoga e esperavam na lei dos profetas. Sim, era para esses, quando iam às sinagogas, que os apóstolos citavam texto da anterior aliança. E para que o fizeram? Para que tanto judeus quanto prosélitos tomassem ciência do cumprimento integral das promessas da anterior aliança na pessoa de Jesus de Nazaré, e assim tomassem ciência que Jesus de Nazaré era o ungido, o Messias, o prometido, o que viria da descendência de Davi, do rei Davi, para reinar sobre a casa de Israel para todo sempre. E para nós entendermos, aleluia, essa pregação apostólica, vamos agora examinar a 19ª pregação. Dessa vez, os apóstolos pregam a gentios que não esperavam na lei e nos profetas. Desta vez, os apóstolos não pregam a judeus, e sim a gentios que não tinham apego à lei ou aos profetas. E isso é possível conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 8 ao 18, que diz: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Atenção! E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Verso 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Tremendo, caro espectador. Esta passagem é emblemática, tendo em vista que São Paulo e São Barnabé, dois santos apóstolos, estão nessa cidade gentílica, Listra, e lá se depararam com um paralítico desde o seu nascimento. São Paulo viu que naquele homem havia fé, e fitando nele os olhos, ordenou que ele se aprumasse e ficasse de pé. E aquele homem ouviu a palavra de fé, a pregação da fé, e a recebeu e se pôs de pé. Porque o Evangelho, a pregação da fé, só surte efeito para a salvação e para os milagres naqueles que ouvem a mensagem com fé, sem a duvidar, sem dela duvidar.
E o texto é claro em revelar que as multidões, vendo um milagre extraordinário de tamanho vulto, as multidões quiseram adorar Paulo e Barnabé, chamando-os de Júpiter e Mercúrio. Tremenda idolatria havia naquele local. Adoradores, seguidores de ídolos, que vislumbravam em São Barnabé e São Paulo a encarnação dos deuses que serviam. A ponto deles dizerem: os deuses baixaram até nós. São Barnabé e São Paulo, tementes a Deus, ciente que toda a glória pertence a Cristo e ao Todo-Poderoso, se apresentaram como homens sujeitos aos mesmos sentimentos que todos daquela multidão. E o texto é claro em dizer, aleluia, no verso 15, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, e vos anunciamos o Evangelho, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas, o culto aos ídolos, destas coisas, a percepção errada das coisas, a falta de entendimento, para que vós, destas coisas, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que há neles. Onde, quando São Paulo e São Barnabé, diante daqueles idólatras, menciona texto algum da lei. Estão diante de gentios seguidores da idolatria. Estão diante de gentios longe de qualquer preceito da lei. E que São Paulo e São Barnabé se limitam a anunciar o arrependimento, a anunciar a conversão a Deus. Em momento algum citam texto da anterior aliança. Percebe, caro espectador, como era a tônica do discurso apostólico? Sim, em algumas de suas pregações eles citaram texto da anterior aliança. Mas para quem? Perceba para quem? Judeus ou prosélitos, confiantes que esperavam na lei dos profetas, confiantes na lei dos profetas, que naquilo esperavam. Por outro lado, diante de gentios mergulhados na escuridão, por outro lado, diante de gentios ignorantes da lei dos profetas, eles não os iniciavam na lei dos profetas, para depois anunciar o Evangelho. Não. Eles iam diretamente ao que interessa, anunciavam o Evangelho. As multidões não precisam passar pela lei dos profetas para depois serem, aleluia, informadas sobre o Evangelho. Eis uma prova cabal a esse respeito. Os apóstolos São Paulo e São Barnabé de pronto se limitam a anunciar o Evangelho àquelas multidões idólatras, cegas, acostumadas a prestar culto a ídolos e que estavam na iminência de prestar culto a São Paulo e São Barnabé, até lhes sacrificando animais. Veja, caro espectador, a igreja deve anunciar a todos que estão no mundo de todos os povos, que nada sabem da lei dos profetas, exclusivamente e imediatamente o Evangelho. A igreja não precisa que as pessoas que estão em trevas, que nada sabem da lei dos profetas, sejam iniciadas na lei dos profetas para depois conhecer o Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, a justiça por meio da fé, ela é simples. Por isso que São Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que eles abandonaram a simplicidade que é em Cristo. A mensagem do Evangelho não é complexa, ela é maravilhosa, ela é nova, ela traz riquezas escondidas no coração de Deus desde a eternidade, mas a simplicidade da justiça está ao alcance de todos, mesmo daqueles que nada sabem, nada souberam a respeito da lei dos profetas.
Por isso que São Paulo e São Barnabé são objetivos e imediatos em anunciar o Evangelho àquelas massas ignorantes presas às trevas da idolatria. E veja o que diz o versículo 16 de Atos 14. Prossegue São Paulo dizendo: Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Atenção! Verso 17: Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Quer dizer, ao falar para aquelas massas ignorantes, ele traz à luz um testemunho divino que havia da parte de Deus para os gentios e que eles desconheciam. Qual discurso, qual testemunho, pastor Davi? O testemunho da lei? Não. São Paulo não faz menção desse testemunho divino ao mundo gentílico. Ele faz referência a um testemunho natural. São Paulo diz que cada chuva, cada estação frutífera que era concedida aos povos gentílicos que viviam pelo mundo afora, andando nos seus próprios caminhos, todas essas benesses da natureza em prol da humanidade, São Paulo diz que era um testemunho vivo de Deus para as nações estranhas. São Paulo não se dirigia àquela cidade gentílica falando do testemunho divino aos judeus. Ele lança a mão de outro testemunho que muitos ignoram. Enquanto a humanidade andava às cegas pelo mundo afora, no mundo gentílico, Deus, sem que eles soubessem, estava dando testemunho da sua misericórdia para com aqueles povos, por meio das benesses que Ele lhes estendia naturalmente. Toda a chuva que descia, que garantia a colheita, toda a benesse da natureza, as estações eram testemunho de Deus em prol de todos os povos gentios. Quer dizer, São Paulo não lançou mão do discurso da lei para falar àqueles gentios. São Paulo sequer fez menção de texto algum. Ele estava diante de massas que estavam em trevas e que não esperavam na lei e nos profetas. Por isso que o texto é claro: vos anunciamos o Evangelho. Aleluia! Resta claro, caro espectador, que as massas não precisam ser iniciadas na lei e nos profetas para depois conhecer o Evangelho. Todos que ignoram a lei e os profetas precisam saber apenas do Evangelho, porque a graça de Cristo nos basta, porque o Evangelho traz a justiça pela fé e a sua mensagem é o conselho de Deus nesses últimos tempos para todos os povos. Aleluia! Inclusive para os povos gentílicos. Aleluia, nas maiores alturas, seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seja qual for o seu tempo, seus preceitos que você busca seguir, seja qual for o seu mediador, seu profeta, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer no Evangelho da graça de Deus, venha crer em Jesus como autor e consumador da fé, venha apegar-se à nova aliança, porque agora somente por meio dela nos achegamos a Deus. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na nova aliança, a todos os povos, judeus e não judeus, deve ser anunciado apenas o Evangelho da graça de Deus. E os povos que nunca ouviram a lei e os profetas, eles não precisam ser iniciados naquela aliança para depois conhecer a graça, porque a graça de Deus nos basta, em nome de Jesus.
Amém?